Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Com muita alegria iniciamos o programa Fique por Dentro. E hoje o programa está especial novamente porque temos aqui no estúdio a presença do Dr. Dario Giannini. Ele já esteve na sexta-feira passada dando muitas dicas para você, ouvinte, sobre a área da ortopedia. E hoje ele dará continuidade no assunto porque ele é ortopedista e traumatologista. Boa tarde, Dr. Dario. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes. Como sempre, é um prazer estar aqui com você e poder responder as perguntas para informar os nossos ouvintes. O prazer é todo nosso e com certeza dos ouvintes, porque nesses programas que o senhor tem participado, programas que o senhor participou, muitas dúvidas foram tiradas, Dr. Dario. E hoje vamos já a uma pergunta que eu acho que tem muito a ver agora com o verão que está chegando, né? Qual cuidado devemos ter no uso dos anéis? Porque geralmente no verão, no calor, a tendência natural é de inchar, né? Ficar mais inchado, não é isso? Sim, sim. Então, o anel, ele é um adorno que pode ter diversas funções, né? Muito comum na sociedade antiga e hoje também, o anel ser um símbolo de alguma situação da pessoa. Hoje em dia a gente usa as alianças para demonstrar o nosso estado conjugal, anéis que são símbolos religiosos, símbolo de alguma função dentro de algumas instituições. Mas basicamente, o anel, vamos ver como um adorno. Na sua pergunta inicial, Lombardi, sobre a questão das mãos incharem no verão. Realmente, no verão, todo o corpo tende a inchar mais nas extremidades. E os dedos, fazendo parte das extremidades, tendem a inchar bastante. E o que vai acontecer no uso de um anel? A gente corre um pequeno risco de ter um anel preso no dedo, porque o dedo vai inchar e esse inchaço faz com que o anel comprima o dedo, porque logicamente o dedo incha, o anel é de metal, ele não pode se expandir e ele começa a comprimir o sangue. Inicialmente a compressão faz com que o sangue não consiga voltar do dedo, mas ele consiga chegar no dedo. Então o que vai acontecendo? Se chega mais sangue do que sai, o dedo vai cada vez inchando mais. É como uma torneira numa pia com o ralo entupido. Vai enchendo. Mesmo que o ralo dê conta um pouquinho, ele não consegue dar conta o suficiente, a pia vai enchendo e pode transbordar, né? Então nesse mesmo mecanismo, o dedo vai inchando, inchando, inchando. E a partir de um determinado ponto, esse inchaço vai começar a fazer com que a pressão aumente muito e aí começa a não chegar sangue no dedo. Comprime a artéria. Não é um fenômeno assim muito frequente, mas se comprimir a artéria, pode provocar uma gangrena no dedo. E a pessoa perder o dedo. Então o que acontece? O anel é um artefato que precisa de um certo cuidado, de nunca estar justo demais no dedo. A gente sempre deveria, quando vai adquirir um anel, ou pelo menos geralmente anéis são presenteados, né? Mas verificar se há uma pequena, mas apenas uma pequena sobra do diâmetro do anel no dedo, para que ele saia sem muita dificuldade. Porque o que vai acontecer? Pode acontecer esse fenômeno do inchaço ou alguma coisa muito mais severa quando o anel está apertado, Lombardi, que é num acidente. Quando a gente atende uma pessoa acidentada no hospital que machucou a mão onde há um anel, a primeira precaução que o médico tem que ter é fazer com que a pessoa tire o anel se não for tarde demais. Porque às vezes ele já prendeu no dedo e é necessário usar alguns instrumentos, alguns tipos de ferramentas para infelizmente cortar o anel. Porque senão vai acontecer esse processo do dedo poder perder. Se alguém machucou o dedo, machucou a mão, mesmo que seja no pulso, ou até na região do cotovelo, há uma tendência muito grande desse inchaço percorrer até a mão e começar a comprimir o anel e resultar nesse problema. É uma situação chata, já me ocorreu algumas vezes precisar recorrer a ferramentas para cortar até alianças.
Então, uma coisa que a gente, reconhecendo o sentimento que as pessoas têm, é com muita dor no coração que a gente precisa cortar uma aliança pela simbologia que ela tem, mas é necessário para que se salve um dedo. É o tipo da situação em que a gente pode levar o provérbio ao pé da letra. Vão-se os anéis e fiquem os dedos. Então a recomendação que eu faço é usar os anéis nem folgados, nem apertados. Tem que chegar no meio termo que ele saia com um pouco de facilidade. E há um motivo também muito interessante de um cuidado com os anéis, que muita gente tem um sentimento de romantismo, de colocar o anel no dedo no dia em que se casa, no caso uma aliança, e jamais voltar a tirá-lo. Já conheci pessoas que comentavam esse hábito. Nunca mais tirei aliança desde o dia que eu me casei. Romanticamente, com sentimentos, realmente é uma coisa muito boa, Lombardi. Tem o sentimento, só que tem um problema. Não é seguro. Porque essa pessoa passa 40 anos, 50 anos com a aliança no dedo e ela não fica sabendo que com o decorrer do tempo o dedo ficou grosso nas articulações. Acontece isso com todos nós. E a aliança pode não sair numa emergência como essa que eu estava contando agora há pouco. E aí essa aliança tão carinhosamente mantida no dedo por décadas pode ter que ser sacrificada por uma ferramenta para salvar o dedo. Então o cuidado que eu sempre recomendo, coisa muito simples. Embora o romantismo seja muito bom, um lindo sentimento, eu peço às pessoas que sempre têm o hábito de tirar a aliança, ao menos para tomar banho. Não porque a aliança não possa ser molhada, mas porque ao longo dos anos ela vai começar a perceber, pelo hábito de tirar sempre a aliança, que ela está ficando apertada. E aí ela pode ser levada a um ourives para que ele aumente um pouquinho o calibre da aliança e evite esse risco. Tá? Então, inchar a mão com o anel é um perigo danado. Pode realmente ser perdido um dedo se o cuidado adequado não for tomado. E um último cuidado final com o anel, eu dizia dele não estar frouxo demais, porque o anel frouxo vai gerar um pequeno halo para fora do dedo, onde existe o risco dele enganchar em alguma coisa. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tinham infelizmente perdido o dedo anelar, ou parte dele, por acidente com o anel. Nossa. O anel estava muito largo no dedo, Lombardi. E ele em algo. Engancha em alguma coisa. Vamos pôr, por exemplo, um prego simples na parede usado para prender um quadro. A pessoa está fazendo limpeza, o anel engancha quando ela mexe a mão num momento muito brusco. Algumas beiradas que podem ser um pouquinho afiadas dessa aliança machucam o dedo de tal forma que consegue às vezes levar um pedaço dele embora. E a pessoa perde um dos dedos por conta disso. Então aquele cuidado. Não pode ficar largo demais a ponto de sobrar um halo com o risco de enganchar em alguma coisa. E não pode ficar apertado demais, porque se precisar ser retirado numa emergência, a pessoa não consegue. Tá aí a dica do Dr. Dario sobre o uso de anéis. Dr. Dario, agora sobre remédios. Remédios naturais são eficazes? Bem, todos os remédios que a gente conhece hoje, um dia tiveram origem na natureza, vindo de alguma planta, menos comumente de algum animal, mas se descobriu que alguma planta melhorava uma doença. Então, com o uso da ciência, o pessoal foi buscando o que havia nessa planta que curaria a doença. Só que a quantidade do componente que cura a doença nessa planta é pequeno. Então, a gente precisa de uma quantidade muito grande para conseguir melhorar a doença e a planta não tem essa quantidade. Algumas semanas atrás até a gente chegou a comentar algo parecido, que por exemplo na história do Popeye, que comia a espinafre por ter muito ferro e ele ficava forte para enfrentar o Brutus, o espinafre realmente é uma planta que tem uma quantidade de ferro maior do que outras. Mas a quantidade de ferro que você vai ter numa certa quantidade de espinafre é muito menor do que naquele comprimidinho que a gente compra na farmácia. Então, que o remédio tem uma pequena ação quando usado na planta? Sim, tem uma pequena ação, mas na imensa maioria das vezes não é suficiente a quantidade para promover a melhora. Então, a nossa cultura, infelizmente, preza muito questões de medicina natural para evitar remédios químicos ou coisa do gênero. E as pessoas às vezes escutam opiniões, às vezes não muito qualificadas, de que tal planta cura tal problema. Então, tome o chá de chá de boldo para tratar alguma. Ajuda um pouquinho,
mas não é o suficiente que você tomar o remédio. Uma vez me recomendaram me deram a ideia, o chá de pata de vaca, é uma planta que eu só vi nessa oportunidade, ajuda a tratar a diabetes. Bom, até pode ajudar um pouquinho, 1%, quem sabe, mas nunca vai dar o mesmo efeito que o remédio próprio, ou que a insulina que a pessoa usa. Ou seja, se quiser usar o remédio por pôr uma fezinha nele, colocar uma fé nesse remédio, não existe problema em fazer isso. Só que, de maneira geral, o que eu recomendo para todos vocês que estão me ouvindo agora, gente, sozinha a planta não cura a doença, ou seja, não pode parar de tomar o remédio passado pelo médico e começar a usar a planta no lugar, porque você vai parar de tratar a doença. Então tá aí mais uma dica do Dr. Dario. Nós vamos agora um pequeno intervalo e na volta eu vou já deixar aqui a pergunta que estarei fazendo para o Dr. Dario. E tenho certeza que você também tem essa preocupação. Li a bula de um tal remédio que eu preciso tomar, mas fiquei com muito medo. Porque se realmente os efeitos colaterais forem equivalentes ao que está escrito, com certeza eu não vou tomar. Esta é a dúvida da maioria das pessoas. Então o Dr. Dario estará esclarecendo sobre bula. Então não perca, já voltamos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Dr. Fábio Ravalha agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem o condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Rocha Pharma. Somos uma empresa que desde o início nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Pharma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Pharma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochafarma.com.br. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303. Telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro e hoje temos aqui no estúdio a presença do Dr. Dario Giannini, que é ortopedista e traumatologista. Só que antes de darmos continuidade à entrevista com o Dr. Dario, eu estarei falando agora com o pastor Davi Rodrigues. Ele é pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, aqui em São Paulo, na Praça Olavo Bilac. Boa tarde, pastor Davi.
Boa tarde, Marcelo Lombardi. É um prazer muito grande estar falando com vocês e com os seus ouvintes deste belo programa. Muito obrigado, pastor. O prazer é todo nosso e eu quero também parabenizá-lo porque eu não perco seu programa aqui também na Trianon. É tudo novo. É isso, né? Isso, sempre de segunda a sexta-feira, às 9 da noite até às 9h30, e no sábado, meia hora mais cedo, das 8h30 da noite até às 9h30 da noite. Você é nosso convidado também. Muito obrigado. É um sucesso o seu programa. Nós percebemos isso com as pessoas que estão indo na igreja através do programa. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Você é bênção na nossa vida. Amém, obrigado. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse agora deste evento incrível que acontecerá amanhã e também no domingo, que é a cantata de Natal. O senhor poderia falar um pouco aos ouvintes? Lógico, meu querido. Bom, esse realmente é um evento fantástico, incrível. Nós teremos agora, no próximo sábado, ou seja, amanhã, a partir das 8 da noite, o musical, que é tremendo, com dança, com louvor, com música, muita luz, muita coisa bonita, digno de um grande espetáculo, de um grande show. Teatro, dança, música, coral, enfim, vai ser um trabalho fantástico que será apresentado no sábado agora, amanhã, às 8 horas da noite, e depois repetido no domingo, um dia depois, neste domingo, às 6 horas da tarde. Você é nosso convidado, é muito fácil como chegar lá, é bem no centro de São Paulo, aqui na Praça Olavo Bilac, número 90, bairro da Santa Cecília, fica a 200 metros do metrô Praça Marechal Deodoro, que é o metrô antes, uma estação antes do terminal Barra Funda. O nosso querido apresentador desse programa aí também estará participando. Ele não só vai fazer o papel de profeta, como também vai representar um texto maravilhoso no final, como Jesus Cristo, e é algo que você não pode perder, meu querido ouvinte, você que sempre participa do programa do Marcelo Lombardi, leva os seus amigos, leva a sua família, leva os seus vizinhos, vale a pena. Principalmente também é uma entrada franca, não se trata de um evento apenas religioso, mas não, é um espetáculo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, Marcelo. Com certeza. Eu estou muito feliz de estar participando aí dessa cantata, que para mim é uma honra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer, pastor, a sua participação aqui no programa e o convite feito aos ouvintes do programa Fique por Dentro. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar divulgando também, a oportunidade de ter você como meu amigo, meu parceiro. Você sabe que teu pai sempre foi uma bênção. Estou no programa da Rádio Trianon, graças ao seu pai. Você sabe disso, alguém muito especial que marcou sua vida, mas que também marcou minha vida e da nossa igreja. Hoje, com muita alegria, eu tenho você lado a lado, sempre fazendo e participando das atividades da igreja junto comigo. Um grande abraço para você, um grande abraço aos nossos ouvintes. Eu quero ver você amanhã, Praça Olavo Bilac. Se você tiver dúvida, 3824-2400 é o nosso telefone, dá todas as dicas sobre esse evento. 3824-2400. Amanhã, sábado, às 8 da noite e no domingo, às 18 horas. A gente aguarda você bem no centro de São Paulo com o musical Inspiração. Muito obrigado, pastor Davi Rodrigues, e é um prazer tê-lo também, além de como pastor titular da igreja, como amigo. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Outro. Agora vamos dar continuidade à entrevista com o Dr. Dario Giannini, como eu havia falado antes do intervalo, sobre o medo de quem lê bula de remédio de acabar tomando remédio devido mostrar diversos efeitos colaterais. Então, doutor Dario, um exemplo. Li toda a bula do remédio e fiquei com medo de tomá-lo. E agora? Bom, Lombardi, alguma vez você já leu a bula do remédio até o fim? Na realidade não, porque eu vou direto em efeitos colaterais. Certo, você não leu o começo, só leu o fim da parte desse efeito. Não, então... na realidade, doutor, desculpe, eu já prefiro não ler. Se o médico
acha que aquele remédio é viável, depois de feito exames e ver que realmente vai ser aquele o remédio, eu acabo nem lendo mais bula, porque desanima. Pois bem, então o que acontece na verdade, eu tenho uma teoria de que a bula deveria ser feita em duas versões diferentes. Uma delas para os profissionais de saúde, que essa ficasse em algum tipo de literatura exclusiva, e a outra parte para o consumidor, no caso o paciente que toma o remédio, com as orientações específicas somente de como tomar o remédio e o que ele deve observar se aconteceu ou não. Por quê? A nossa legislação brasileira exige a bula de um remédio que fale tudo sobre esse remédio. Então o que vai acontecer? Dentro da lei, é necessário que o fabricante do remédio, que também é quem imprime a bula, tenha o cuidado de colocar tudo o que é possível acontecer no uso do remédio. Principalmente os efeitos colaterais com os quais você estava se preocupando, Lombardi. Porque as pessoas vão ler primeiro somente a parte ruim. Todo mundo gosta da notícia má. Então ela quer saber o que esse remédio pode fazer de mal para ela, né? Tá? Então veja, todos aqueles efeitos descritos pode até acontecer. Há remédios que podem fazer grandes problemas. Você pega, por exemplo, quimioterapia para tratar câncer. Ele até salva a vida da pessoa, mas à custa de deixar ela com enjoos fortíssimos, chegar a perder todo o cabelo do corpo. São efeitos nesses remédios muito poderosos para doenças muito sérias. Realmente tem efeitos fortes, mas que compensam a doença que está sendo tratada. Salva a vida da pessoa, a pessoa que viria a morrer sobrevive apesar de um incômodo até que grande no uso do remédio. Mas na imensa maioria dos remédios, aquele remédio para dor de cabeça, para gripe que a gente toma em casa, tem alguns pequenos efeitos que são irrelevantes. Só que ali aparece um nome esquisito, científico, vai provocar urticária, icterícia, dispneia, outros termos técnicos que a pessoa às vezes não compreende e a palavra por si já assusta. E vai lá no dicionário, né? E vai no dicionário. E ela compreende às vezes muito mal a explicação. E ela começa a achar somente que aquele remédio tem uma lista de efeitos colaterais. Mas o que acontece na verdade? A relação de efeitos colaterais precisa ser, logicamente, especificada por lei. Inclusive o laboratório garante os seus direitos quando ele especifica aquilo na bula. Qualquer tipo de efeito foi alertado previamente. Só que o que acontece? Isso tudo são efeitos pequenininhos, insignificantes. Pode dar uma pequena coceira que dura 5 minutos, pode dar uma pequena, vamos dizer, sonolência que a pessoa vai ter que dormir mais cedo por conta disso. Então essas advertências todas são principalmente um cumprimento de lei, especificando tudo o que é possível acontecer, Lombardi. Não que necessariamente. Exatamente, o que as pessoas precisam entender é justamente isso, que é possível você ter uma coceira depois de tomar um certo remédio, não significa necessariamente que você vai ter a coceira. São coisas previstas, existe uma reação de indivíduo para indivíduo que pode ser um pouco mais intensa ou um pouco menos intensa nesse caso. Mas não significa que tudo que você vai tomar no remédio vai lhe provocar esse tipo de coisa. Então a primeira coisa que você precisaria ler, até eu recomendo isso para o Lombardi aqui do meu lado também, é que leia primeiro qual é o efeito benéfico do remédio. Para você, para você ver primeiro o que você está curando, onde que você vai ficar bom com a medicação. Não é essa história. Ler demais a bula não se faz tão necessário assim. A bula é meramente uma formalidade legal. É que nem aquelas letrinhas pequenas que vem no monte de contrato que ninguém lê, tá? Até porque não se faz necessário, mas é apenas para entender certas coisas. Como quando tem o comercial, por exemplo, da venda da geladeira na televisão, sabe aquelas letrinhas pequenininhas especificando a taxa de juros, coisa toda? Estão cumprindo a lei em colocar aquilo. Foi informado ao público qual é a taxa de juros, quanto que fica a prazo. Da mesma forma, o laboratório está cumprindo a lei em informar ao consumidor qual é a situação do remédio. Evidentemente, é recomendável que o remédio seja tomado sempre, né, gente, sob recomendação médica. E que, quando a gente vai passar a receita, sempre se pergunta a pessoa se ela tem algum tipo de problema com o remédio, trata outras coisas, para que não haja nenhum tipo de interação negativa. Ou seja, se aquilo foi receitado pelo médico, conversado direitinho, como estamos fazendo, não existe o perigo de tomar. Pode aparecer um efeito colateral, pode aparecer outra coisa do gênero, mas são irrelevantes. É um pequeno preço quanto a tomar o remédio. Então a bula é para entender
um cumprimento de lei com tudo o que é possível, mas não necessariamente provável, né? Não necessariamente vai acontecer. Tá aí a dica do Dr. Dario, e eu gostaria agora até de reforçar algo, Dr. Dario. Assim como a bula mostra que podem acontecer efeitos colaterais, podem acontecer, não necessariamente que nem o Dr. Dario falou, da mesma forma ele falou a necessidade de passar no médico e o médico receitar tal remédio. Nunca ir atrás de conselho de um amigo, de um parente que tomou tal remédio e fez efeito na mesma sintoma que a pessoa estava sentindo, porque cada organismo responde de uma maneira. Pode ter sido bom para seu parente, seu amigo, mas não necessariamente vai ser bom para você tal remédio. Então, sempre é imprescindível que seja medicado realmente pelo médico. Doutor Dario, tive uma fratura no pé há 1 ano e ainda sinto dor. Há algum problema? Sim, essa pergunta é frequente. Já me aconteceu de atender pessoas que tinham tido essa fratura há 1 ano, ou até um período, vamos dizer, mais extenso, de 3 anos até, e que vieram à consulta preocupados porque ainda sentia dor, ou porque o pé que tinha quebrado naquela época continuava inchando. Bem, então o que acontece? São mecanismos extremamente frequentes de ocorrerem em fraturas. Por características próprias da circulação no local, do suporte de peso, por exemplo, que o pé suporta, a gente tem uma permanência mais longa de sintomas muito leves, particularmente na região do pé e tornozelo, quando quebram ou quando sofrem acidentes de menor proporção, como por exemplo os entorses no tornozelo. Todo mundo, eu acho que já teve a oportunidade de torcer o tornozelo uma vez na vida, mesmo quando era criança, isso já aconteceu comigo também. E eu diria que mais de 90% das pessoas já sofreram esse tipo de acidente. A maioria, felizmente, de pequena proporção, muitas vezes não precisando sequer de atendimento médico, com alguns remédios analgésicos em casa e um pouquinho de paciência sara. Mas a região carrega todo o peso do corpo. E ela tem uma questão de circulação um pouquinho mais específica que faz com que o sangue demore mais para voltar dos pés do que de outras partes do corpo. Então isso propicia para inchar. O inchaço o que é? Líquido. E esse líquido chegou até a região onde ele está através do sangue. Então um pouquinho do sangue precisa vazar dentro de uma região justamente para fazer que essa região funcione e continue viva. Só que quando ela machucou, ela vaza um pouquinho mais. Então existe um acúmulo de líquido ali que é o inchaço. E a dor também vai prevalecer por vários fenômenos que é bastante químicos, difíceis de explicar aí no ar, mas que desencadeiam esse tipo de dor. Então não significa problema nenhum se algum de nós machucou o pé, quebrou um dedinho e vários meses, 1 ano, ou até como eu mencionei há pouco, 3 anos depois, sente uma dorzinha. Isso é perfeitamente normal. E é um fenômeno muito curioso porque está relacionado com a mudança do tempo. Aquele mito do calo da chuva, ele tem um fundamento, e essa dor do tornozelo machucado se assemelha muito. Se a pessoa começar a reparar no clima, a dor aparece 1 dia ou 2 antes de uma mudança de tempo, porque a pressão atmosférica que vai mudar faz com que haja um aumento na dor. Mas isso não significa nada. Uma dor é uma coisa necessária para estar presente, para a gente saber que alguma coisinha está acontecendo. Mas nós precisamos saber interpretar se essa dor significa um problema ou se é uma coisinha totalmente trivial. Ou seja, quebrou o pé, está doendo 1 ano depois, evidente, vá ao médico ortopedista para analisar o que está acontecendo. Mas na imensa maioria dos casos é uma dor que a gente chama de residual que, cedo ou tarde, vai passar. Assim como o inchaço que geralmente acompanha. Tá aí mais uma dica aí do Dr. Dario para você ouvinte. Agora, Dr. Dario, essa pergunta eu acho que muitos ouvintes aí têm essa dúvida também. Qual perigo representam as marcas roxas após um acidente? Sim. Então, como é que a gente vai tentar explicar de forma rápida? Tudo que está vivo no corpo precisa receber sangue. E tudo que machuca sangra um pouquinho. Quem já teve um pequeno arranhão ou um corte simples, viu que sangrou. Quando você sofre, por exemplo, uma fratura, por pequena que seja, por exemplo, no dedinho do pé, esse osso estando vivo, sofre uma interrupção da sua continuidade. Então um pouco do sangue que estava dentro desse osso vaza. Uma coisa pequenininha, questão de 1 mililitro, 2 mililitros. E o sangue, quando deixa de estar circulando,
muda de cor. Ele tem uma cor vermelho viva quando ele está cheio de oxigênio. No momento em que ele sai da circulação e não está mais passando pelos pulmões, todo o oxigênio que esse sangue tinha deixa de ser renovado. Então aquilo fica repleto de dióxido de carbono, que é o sangue não ventilado no pulmão. Então ele extravasa nessa cor escura, que é aquele sangue sem oxigênio, porque já foi consumido pelo tecido em volta. Dependendo da quantidade, esse sangue se aproxima da superfície da pele e passa a ser visível, dependendo da quantidade debaixo da pele. E é a famosa mancha roxa, que a gente chama então de hematoma. Só que isso deve acontecer em todo e qualquer lugar que machuca, é normal que fique roxo. E existe, dependendo da região, uma velocidade com que o roxo vai sendo absorvido normalmente. Sempre vai ser absorvido normalmente. Tem lugares que realmente demoram um pouquinho. Eu já notei, por exemplo, quando a gente machuca na região do olho, o famoso olho preto, resultante de um soco, ele demora para sair. É incrível. Parece que no lugar que mais aparece é o que mais demora. Ao passo que no dedinho do pé, poucos dias depois que a pessoa machucou, o roxo já sumiu sozinho. Mas qual é o significado desse roxo? É absolutamente normal ficar roxo depois que bate. Tem que ficar roxo mesmo, é assim que deve acontecer. E esse roxo vai sumir sozinho. E é uma tendência interessante. É assim como você joga tinta, por exemplo, num papel, principalmente se for um papel absorvente, no início cai uma gota muito concentrada, preto, ou se for o caso azul, vamos dizer, mas ela vai se espalhando conforme o papel absorve. Conforme ela se espalha, a intensidade dessa cor vai amenizando, ela vai ficando mais fraca. É exatamente a mesma coisa com a marca roxa. E como esse sangue é um líquido, ele segue a gravidade. Todo líquido tende a descer. Então, se a pessoa machucou o ombro, o roxo tende a ir, conforme ele vai se espalhando, descendo pelo braço e pelo tronco também. Já vi casos em que a pessoa tinha uma propensão maior para isso e o arroxamento chega a descer até a cintura. E o que acontece? Quem vê isso sem ter a noção do que acontece, pensa que está acontecendo algo pavoroso. Uma vez me aconteceu um episódio muito engraçado, a pessoa tinha torcido o tornozelo e nós engessamos e com a orientação dela retornar de uma semana. E como tinha sido atendido bem recentemente após o acidente, imobilizado com a tala de gesso, essa pessoa não viu o seu tornozelo até a semana seguinte no retorno. Eu atendi a pessoa, pedi que o técnico de gesso retirasse, e alguns minutos depois eu estava atendendo outra pessoa e escutei um grito vindo da sala de gesso. A pessoa viu que o pé estava roxo pelo machucado e ela achou que aquilo era um tipo de gangrena, alguma coisa grave que levaria, por exemplo, a perder o pé. E ficou assustada. Eu quase que tive que ir lá correndo para orientar essa pessoa quanto à normalidade da coisa. Porque esse roxo é interpretado pelas pessoas como uma coisa grave. Mas não é. O roxo resultante de um acidente, de uma pancada ou de uma fratura mais grave é perfeitamente dentro do normal. E além de ele se espalhando como uma mancha de tinta no mata-borrão, ele vai mudando de cor. Nos primeiros momentos é um tom de roxo, mas que chega a parecer preto até. Vai mudando para roxo, de roxo para azul, de azul para verde, verde para amarelo e desaparece. E é perfeitamente normal. Muita gente pergunta o que se faz para tirar o roxo. Normalmente não precisa. Deixa que a natureza faz isso. Tem algumas pomadas para absorver esse roxo que a pessoa pode usar também, mas a pomada melhora, vamos dizer, em 30%, 40% a velocidade em que isso melhora. E outra coisa importante, nem sempre o caminho por onde o roxo desce fica sempre superficial. Pode acontecer de você machucar, por exemplo, a parte de trás da coxa, uma distensão muscular que é frequente no futebol, a coxa fica roxa atrás e dali uns dias aparece um arroxamento na parte de trás da canela, na barriga da perna, sem que o joelho esteja roxo. Então fica um gap, um intervalo em que não tem essa cor. É normal por causa de caminhos específicos que são mais fáceis desse arroxamento descer. Então não é nada de anormal. Machucou na coxa e dali 3 dias apareceu um roxo na canela, que muita gente se assusta, entra em pânico. Não há motivo para preocupação, isso é uma coisa perfeitamente normal. Mas a medicina é incrível, né, doutor? Vai analisar cada situação, é incrível como a medicina tem N coisas assim a serem explicadas que
quem não estudou, é lógico, fica muito admirado, né, doutor? Por isso que eu falo, são tantos detalhezinhos que a gente precisou de, vamos dizer, 6 anos no curso de graduação e depois mais 3 ou 4 na especialização, completando 10 praticamente, para conseguir pegar todos esses detalhezinhos. E às vezes tem tanta gente que sai dando palpite por aí, sem ter uma informação precisa, por isso que às vezes a gente acha graça, às vezes até fica bravo com pessoas que tentam interferir um pouquinho nisso. É que tem tanto detalhezinho que precisa saber, Lombardi. A gente, cada um conhece a sua profissão com todos os meandros, que todo mundo sempre acha que dá um palpite, né? Mas nesse caso da medicina são tantas coisas pequenininhas que precisa ir aprendendo aos poucos, demora 10 anos. Que, eu vou dizer, incrível. Tem hora que é engraçado alguém querer dar muito palpite, entender da coisa como... Tem que saber. Doutor, estaremos na próxima sexta também? Estaremos na próxima, se Deus permitir, estamos aqui sim. Então tá aí. Na próxima sexta-feira o doutor Dario Giannini estará dando continuidade no tema de ortopedia. Doutor Dario, muito obrigado pela sua participação, que realmente é sempre brilhante aqui no programa Fique por Dentro. Lombardi, só é uma pena que é muito curto, acaba logo, mas olha, semana que vem estamos aqui, esperamos ter além da semana que vem várias outras oportunidades para a gente conversar, porque realmente é sempre um prazer estar aqui com você e sempre um prazer conversando com os ouvintes. Muito obrigado, doutor Dario. Quero agradecer também a todos os ouvintes e só reforçando o convite que o pastor Davi Rodrigues fez sobre a cantata de Natal na Igreja Quadrangular, que realmente é um espetáculo, é muito lindo, vale a pena você ir, levar amigos, levar a família. Fica na Praça Olavo Bilac, número 90. Amanhã será às 20 horas e no domingo às 18 horas. Aguardamos você lá. Então a todos um excelente final de semana, fique com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Dr. Fábio Ravalia agradece a sua atenção e convida você a conhecer o Estúdio Artros Clínica, espaço voltado à atividade física na melhor idade e recuperação continuada após fisioterapia. Aulas diferenciadas que promovem o condicionamento físico, respeitando e estimulando as necessidades e aptidões individuais de cada aluno. Aulas personalizadas, personal trainers especializados, fisioterapeutas, aparelhos com tecnologia inovadora, Power Plate, plataforma multivibratória. Venha fazer uma aula experimental. Tudo isso numa sala confortável, climatizada, com iluminação natural e vista panorâmica. Rua Itapeva, número 490, Conjunto 102, São Paulo. Telefone 0 Prestadora 11 3289 8000. Repetindo, 0 Prestadora 11 3289 8000. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive a 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303, telefone 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Anote 0 Prestadora 11 3104 7600 ou 0 Prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Esta é a Rádio Trianon AM 740. São Paulo.